Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso, agora, 16º estudo da série da mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. Nós vamos dar continuidade ao tema que estudamos anteriormente sobre a mensagem do terceiro anjo, agora já no seu conteúdo profético, onde começamos a descobrir quem seria a besta mencionada ali. Eu queria rapidamente resumir o que vimos no estudo anterior, dizendo que nós demos início lá no capítulo 13 do Apocalipse, onde a besta aparece neste livro pela primeira vez. Mas nós entendemos que antes de darmos prosseguimento no capítulo 13, deveríamos voltar ao livro de Daniel, pelas características da besta que são ali apresentadas. E nós começamos a estudar sobre o chifre pequeno. Falamos sobre a localização dele, a Europa Ocidental, a época de surgimento, depois de 476, a atuação, destruindo 3 daquelas tribos germânicas que não concordavam com a doutrina da Trindade, e, finalmente, proferir palavras ou blasfêmias contra Deus, que nós concluímos pela Bíblia que é o pecado, ou quando o homem acredita ter poder e autoridade para perdoar pecados, e quando ele também se coloca no lugar de Deus. E nós vimos que todas as características até aqui estão correspondendo ao perfil da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós vamos continuar, não sem antes orarmos e pedirmos a orientação de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nome do Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós estamos aqui para estudar a tua palavra novamente e nós desejamos de todo o coração que o Espírito Santo seja o nosso professor. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe, nos dê a compreensão daquilo que estudaremos, não apenas na teoria, mas que tenha algum resultado prático para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, a característica seguinte do papado, ou do chifre pequeno, que nós estamos concluindo ser o papado, no capítulo 7, verso 25 de Daniel, é magoar os santos do Altíssimo. Curiosamente, quando nós voltamos ao capítulo 13 do Apocalipse, que é aquele que estamos analisando, a besta que sobe do mar, a Bíblia vai dizer que foi permitido a essa besta fazer guerra contra os santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Apesar de saber que você já tem conhecimento e ciência disso, pode ser que alguém assista essa gravação num outro momento. Então, eu acho importante que a gente pontue aqui quem são os santos de acordo com a Bíblia. Porque essa própria igreja, a igreja medieval católica, criou uma cultura popular de que santos são aquelas imagens piedosas, né, que bonitas, enfim. Mas não é isso que a Bíblia fala sobre santos. No Apocalipse, capítulo 14, vamos abrir aí, e eu vou pedir para a Dani nos ajudar com a leitura. Apocalipse, no capítulo 14, o versículo 12, nos dirá, de acordo com a Bíblia, quem são os santos, os servos de Deus. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, Dani, quem são os santos de acordo com a Bíblia? Ok, é o povo que guarda os mandamentos de Deus e que crê em Jesus como seu Salvador pessoal. Por causa dessas coisas, este sistema religioso, durante a Idade Média, de acordo com a Bíblia, perseguiu, fez guerra por pessoas que queriam obedecer a Deus e a sua lei e também amar a Jesus e crer nele como único Salvador. Será que a história comprova que este sistema religioso agiu dessa maneira brutal contra os filhos de Deus, contra os santos de Deus, a ponto de magoá-los, feri-los, entristecê-los e até matá-los? Sim. Uma das evidências que nós poderíamos dar é, inclusive, fora da área da religião. Porque os tentáculos da igreja
papal eram tão grandes, estavam tão espalhados, que eles regulavam a vida das pessoas em todos os sentidos, inclusive na ciência, na sociedade, na política medieval e etc. Esta é uma imagem que representa a Inquisição sofrida por um homem chamado Galileu Galilei. Ele era um estudioso dos materiais de Nicolau Copérnico e chegou à conclusão de que, diferente do que a Igreja Católica ensinava durante a Idade Média, a Terra não era o centro do universo. Era a teoria do geocentrismo. Por observação e análise, ele concluiu óbvio que o Sol era o centro da nossa galáxia ou do universo, como eles diziam antigamente. E por causa disso, por negar aquilo que a Igreja impunha como um dogma, Galileu Galilei foi intimado em um dos tribunais da Inquisição a se retratar. E se ele não se retratasse, o que aconteceria com ele? Nós sabemos o quê. E ele, obviamente, com medo, acabou guardando um pouco daquelas conclusões que ele chegou. Só que é óbvio que isso, vivendo naquela época, afetaria a Igreja de alguma maneira. Lembre-se que a Europa, justamente no período ali da Reforma Protestante, estava vivendo também a Renascença. E a Renascença, ou Renascimento, foi uma época em que as pessoas começaram a redescobrir as filosofias clássicas, a importância do homem e, além disso, a questionar também alguns dogmas do papado medieval. É lógico que naquela época, ainda de maneira um pouco menos agressiva, como fizeram os iluministas, mas o mundo medieval já estava vivendo algumas conturbações aqui na Europa. E foi justamente nesta época, nesse período, que surge um homem chamado Martinho Lutero. Surgiram muitos outros antes dele, mas sem dúvidas ele é o mais importante homem levantado por Deus no período da Reforma. Lutero, nós o conhecemos por sua vida piedosa, por sua pregação, pela mensagem que anunciou nesse período, mas Lutero vivia uma vida boêmia. Ele gostava, antes de passar por sua experiência de primeira conversão, apesar dos seus pais serem católicos, ele gostava de beber, gostava de ir para aquelas tabernas que eram famosas aqui na Europa durante a Idade Média, se envolver com mulheres, até que um dia ele voltava de uma dessas noitadas dele, junto com um amigo, e uma chuva torrencial, inclusive com relâmpagos e trovões, atingiu o seu amigo que estava ao seu lado. E ele morreu imediatamente, o amigo dele. Lutero ficou tão desesperado, com medo, porque naquela época havia a predominância de que quem morresse nessas condições ia direto para o inferno. Na melhor das hipóteses, para o purgatório. Era assim que a igreja ensinava. Lutero ficou tão desesperado que ele resolveu entrar imediatamente num mosteiro. Era um mosteiro, eu não lembro agora se era dominicano ou agostiniano, mas enfim, ele virou um monge. Estudou teologia, se tornou um doutor em teologia, começou a cuidar de igrejas, só que dentro da visão católica de perdão de pecados, eles não creem só que você deveria comprar indulgências e fazer essas coisas, eles creem também na penitência. A penitência faz parte da teologia católica. E quanto mais você se sacrifica, conversávamos aqui há pouco, né, sobre os peregrinos, que muitos deles saem de Fátima e vão até Santiago de Compostela, né, lá na Espanha, essa é a visão que eles acreditam, que fazendo essa peregrinação, essa caminhada de sofrimento, de dores, de angústia, que eles estarão agradando mais a Deus. Por quê? A Igreja Católica acredita na justificação pelas obras e não pela fé. Então, Lutero vivia se autoflagelando, se martirizando, fazendo jejuns e jejuns, porque ele cria que ele precisava obter o perdão de Deus. Até que um dia Lutero decidiu viajar para Roma. E viajar para Roma, Lutero era um alemão, era o sonho de todo católico naquela época. E quando ele veio para cá, ele se deparou com as famosas relíquias. E eram relíquias espalhadas para todos os lados. Havia, inclusive, um grande amigo de Lutero, que era Frederico, o eleitor da Saxônia, e dizem que só no castelo onde ele morava havia mais de 20.000 relíquias. Eram coisas assim absurdas. Eu acho que eu já até mencionei algumas delas no estudo que nós fizemos aqui. Era gota do leite do seio de Maria enquanto ela amamentava Jesus.
era a pena da asa do anjo Gabriel, eram crânios de João Batista. Inclusive, eu passei por uma das igrejas aqui, eu vi alguma coisa de João Batista, não sei em qual delas foi agora, não estou lembrado, se foi a Catedral do Porto, mas enfim. E tinham 3 crânios de João Batista durante a Idade Média. E sabe o que a igreja dizia para o povo? Um deles era quando ele era bebê, outro era quando ele era mais novo, mais jovem, e o outro crânio quando ele era um pouquinho mais velho. E o povo acreditava nessas coisas. Tinha um filósofo chamado Erasmo de Roterdã, e ele também era cristão, e ele chegava a dizer que eram tantos supostos ossos dos discípulos de Jesus espalhados pela Europa toda, que se todos eles fossem reunidos só na Espanha, você poderia encontrar 15 dos 12 apóstolos de Jesus. Enfim, Deus então, Lutero, melhor dizendo, estava lá em Roma, ele vê isso tudo. E ele fica, num primeiro momento, encantado, mas ao mesmo tempo assombrado com o comércio que era praticado ali, com a pompa que era praticada ali. Até que Lutero está subindo uma grande escadaria em Roma, que os católicos diziam naquela época que era a mesma escada que Jesus subiu quando ele foi julgado por Pilatos e que ela foi transportada miraculosamente de Jerusalém para Roma. E ali está Lutero subindo a escadaria de joelhos, quando então ele do nada escuta uma voz na cabeça dele dizendo: o justo viverá pela fé. E ali Lutero, meio que envergonhado, ele se levanta, ele começa a olhar para um lado, para o outro, tentando entender o que era aquela voz, e ele volta para a sua igreja, encontra uma Bíblia acorrentada nela, ele começa a estudar profundamente essa Bíblia, e ele encontrou dentro da palavra esse texto, que seria o texto que transformaria completamente a vida dele. No livro de Romanos, ali ele vê a mensagem dizendo que a salvação é pela fé, é a graça de Deus, você não precisa fazer nada, porque Jesus pagou um alto preço na cruz para que você fosse perdoado de maneira gratuita. E aquela mensagem foi um bálsamo para as pessoas. Só que tudo isso provocou um rebuliço naquela época. Uma revolta absurda lá na Alemanha no primeiro momento. E havia o costume, nós não tínhamos Facebook, não tínhamos Twitter, não tínhamos redes sociais, não tinha jornal como nós o conhecemos hoje, e o povo, para serem informados sobre o que acontecia na sociedade, nas vilas e etc., eles tinham o costume de colocarem anúncios aonde, lembra? Nas portas das igrejas, que era o lugar para onde todo o povo das vilas iam. E aí, num dia que é o dia de Todos os Santos, Lutero resolve, um pouco antes, no dia 31 de outubro, afixar nas portas da igreja de Wittenberg, que era a porta da igreja, que era a igreja que ele cuidava, 95 teses contra as indulgências, ou a favor do perdão pela fé, da justificação pela fé. Lutero começou a escrever vários materiais, mostrando que a visão católica de mundo estava equivocada, falando a favor da justificação pela fé, contra as indulgências. Além disso, a doutrina principal que ele defendia se chamava o sacerdócio de todos os crentes. Sabe o que essa doutrina ensina? Que você não precisa de papa, você não precisa de padre, você não precisa de pastor, você não precisa de ninguém para que você tenha acesso por Jesus até Deus. E isso foi o ponto, assim, foi a facada no sistema papal. Havia um grande vendedor de indulgências, que inclusive combateu Lutero, chamado Tetzel. E Ellen White conta a história dele no livro O Grande Conflito. O Papa Leão X queria terminar de construir a Capela Sistina, que está aí até hoje. E para quem já foi para lá, tem um vislumbre melhor do que eu, que ainda não fui, de quão imenso é tudo aquilo. E custou muito dinheiro. E eles precisavam arrecadar dinheiro do povo. E ele teve uma brilhante ideia. Foi dali que surgiu a doutrina da venda de indulgências. E Tetzel ia para os vilarejos, visitava os vilarejos, o povo todo, a maioria ignorante, não tinham acesso à Bíblia, não falavam latim, as Bíblias que existiam eram só em latim, o povo não tinha como ler a Bíblia e descobrir a verdade. Tetzel chegava lá,
armava um palco, um teatro, acendia fogo, colocava as mãos sobre as chamas e quando começava a queimar ele mostrava para o povo, dizendo assim, olha, o que acontecerá com a alma da sua mãe, Sara, com a alma do seu pai, Daniela, com a alma do seu filho, da sua filha, que morreu e está hoje no purgatório porque não viveu uma vida tão boa para ir para o céu. Mas o Papa, para ser gentil com você, daí vem a palavra indulgência, é para ser gentil, está dando a oportunidade de você comprar aqui a carta de alforria, de libertação da alma do seu ente querido. Vocês o amam? No momento em que a moeda cair no gasofilácio, imediatamente a alma daquele que você ama será libertada e irá para o reino dos céus. Quando Lutero ele condena essa doutrina terrível, ali a Igreja Católica se levantou como um demônio para matar e acabar com ele imediatamente. Só que tinha um problema. Lutero conseguiu um salvo-conduto do imperador. Só que tinha uma história anterior que fazia com que o povo tivesse medo de que o salvo-conduto não protegesse Lutero. Você lembra da história? De um homem que ficou com... Até hoje, lá no Brasil, a gente usa, inclusive, o nome dele, quando tem uma pessoa assim, traidora, nós chamamos essa pessoa de Sigismunda. E o nome do imperador era Sigismundo, que era o imperador, que era... Eu não sei se era exatamente imperador, mas ele cuidava da região onde estava John Huss, e ele deu um salvo-conduto para John Huss. Só que quando John Huss foi inquirido pelo tribunal papal, ele voltou atrás. E John Huss foi lançado na fogueira. E quando Lutero estava indo para a dieta de Worms, porque ele foi convocado para comparecer diante da dieta, apesar de estar com um salvo-conduto, o povo pedia, Lutero, não vá, não vá. Eles vão trair você, eles voltarão atrás de você. Eu esqueci de trazer a frase aqui, onde Ellen White escreve as palavras de Lutero para o povo, quando o povo estava tentando fazer com que Lutero voltasse atrás da decisão de comparecer na dieta. E ele diz assim, olha, ainda que todo o meu caminho, desde de Wittenberg a Worms, seja cheio de chamas, eu entrarei lá, penetrarei na boca desse hipopótamo, rasgarei por dentro e denunciarei as suas heresias. Assim era Martim Lutero, bem tranquilo. Era uma metralhadora esse cara. Né? Enfim, Lutero então foi diante da dieta. Quando ele chegou lá, os católicos convidaram o orador mais brilhante que eles tinham para combater as supostas heresias de Lutero. Eles colocaram todos os livros de Lutero em uma mesa e perguntaram a ele, Lutero, você reconhece esses livros? Ele disse, sim, são meus. Você se retrata do conteúdo de cada um deles? Sabe o que Lutero disse? Eu preciso pensar um pouco. Ali a dieta veio abaixo. Eles ficaram surpresos com a decisão de Lutero, porque eles imaginavam que ele diria que não se retratava. Lutero voltou para o lugar onde ele estava, meio que uma cela, e ali Ellen White diz que ele passou a noite mais sombria e terrível da vida dele. Os biógrafos chegam a dizer que no meio da madrugada, a experiência de Lutero foi tão real que tinha um demônio ali dentro, e o demônio parecia ser uma pessoa que ele pegou um tinteiro de escrivão que estava dentro da cela e ele jogou contra o demônio que estava ali. Tamanha a luta e a aflição que esse homem passou em oração, clamando a Deus a noite toda. O dia amanheceu, a dieta foi convocada de novo, Lutero está ali, fizeram as mesmas perguntas. Lutero, esses livros são seus? Sim. Você se retrata do conteúdo desses livros? Ellen White disse que o rosto de Lutero resplandecia nesse momento, quando ele disse assim, olha, a menos que vocês me convençam de que o conteúdo desses livros são contrários à palavra de Deus, eu não posso negá-los, porque não é digno, não é lícito que um homem violente a sua própria consciência. Aqui eu estou, aqui eu permaneço, e que Deus tenha misericórdia de mim. Naquele momento, os frades, os cardeais, os bispos ficaram... Sabe quando Estevão prega aquela mensagem e os fariseus queriam matá-lo imediatamente? Foi mais ou menos o que aconteceu, só que Deus não permitiu. Lutero saiu da dieta, eles estavam já planejando e tramando a morte de Lutero, quando Frederico,
o eleitor da Saxônia, que gostava de Lutero apesar de ser católico, simulou um sequestro, levou Lutero para dentro de um castelo e deixou Lutero lá escondido durante alguns anos. E foi ali que Lutero fez uma das coisas mais brilhantes de toda a sua vida. O que foi? Traduziu a Bíblia para o idioma do povo. E a influência dele foi tão grande que o alemão, a gramática alemã, ela tem influência de Martinho Lutero até os dias de hoje. Tão grande foi a sua influência. A Igreja Católica excomungou Lutero, obviamente. Quando a carta de excomunhão chegou nas mãos dele, sabe o que ele fez? Ele pegou a carta, ele jogou na fogueira, ele nem se importou com aquilo. Porque ele já entendia, ele estava liberto das algemas da igreja, que a salvação era pela fé, né? Então, meus amigos, só que teve um problema. Embora a igreja tentasse matar esse homem de todos os jeitos e não conseguiram, Deus não permitiu, mas os luteranos que vieram depois, seguidores dele, de Calvino, de Zwinglio, foram vítimas dos tribunais da Inquisição. Foi aqui, principalmente, que os tribunais surgiram. Porque ali eles concluíram, nós não vamos conseguir parar a obra da reforma se nós não começarmos a acabar com esse povo. E aqui em Portugal, eu estava junto com a Bruna e o Rubem. O Rubem havia nos levado para passear em Guimarães. Enquanto nós visitávamos o Palácio de Guimarães, eu não sei se nós tivemos uma feliz ou uma infeliz surpresa, mas para gente que eu gosto muito de história, estava acontecendo dentro do Palácio de Guimarães uma exposição de instrumentos de tortura que foram usados pela Igreja Católica durante a Idade Média. A Bruna ficou bem impactada com o que viu ali, e aqui estão alguns dos instrumentos que eles utilizavam. Essas eram as roupas que eles colocavam sobre os supostos hereges, né, para zombar deles, para caçoar deles. Eles eram tratados como bruxos normalmente, como feiticeiros. Aqui é um dos objetos de tortura, que é a Dama de Ferro. Aqui dentro você tem assim, objetos pontiagudos que são colocados de maneira estratégica para perfurar o corpo da pessoa em regiões onde você vai sangrar e vai agonizando de maneira bem lenta, o mais lento possível. Essa daqui também era uma cama de tortura. A pessoa aqui ela era esticada e aqui também tinham coisas pontiagudas para perfurar. Agora, essa é uma cadeira também cheia de coisas pontiagudas, perfurava a pessoa inteira. Isso daqui, a pessoa ela era colocada sentada sobre esse lugar e desnuda. E aí, os pesos amarrados nos pés e ela vinha descendo sobre este lugar aqui. Esse daqui eram os verdugos. Foi essa cena que impactou bastante a Bruna, né, quando ela viu ali a guilhotina, enfim. A pera, mais um dos objetos terríveis. Isso daqui era introduzido no ânus, fechado. E lá dentro, eles roscavam e aquilo abria e, enfim, você imagina o que acontecia. Agora, isso daqui é uma das coisas mais terríveis que eu já vi. Quando a gente fala de serrar a pessoa ao meio, eu não sei você, mas imaginava que era serrado aqui, dessa maneira. Mas o que eles faziam eram colocar as pessoas de cabeça para baixo, e aí você tinha um serrote como este, um ficava de um lado, o outro do outro, e eles serravam a pessoa do ânus até a cabeça. Por quê? De cabeça para baixo. Porque o sangue concentrado no cérebro conserva a pessoa viva por mais tempo possível. Tem um inquisidor chamado Tomás de Torquemada, que ele foi um inquisidor espanhol, e a Inquisição espanhola foi a mais cruel que aconteceu aqui na Europa, assim, de longe. Alguns relatos dizem que ele orava e jejuava pedindo para Deus, entre aspas, dar a ele uma ideia para criar um objeto de tortura que fizesse com que os torturados sofressem o máximo possível antes de morrer. É terrível o que aconteceu ali. Enfim, para a gente concluir. Magoaram os santos do Altíssimo? Magoaram. Perseguiram. Fizeram atrocidades. Embora hoje eles estão tentando apagar isso da história, até justificar a Inquisição. Lá no Brasil tem um movimento de católicos que são contra as ideologias de esquerda, e eles estão assim tentando criar justificativas para a Inquisição, dizendo que a Inquisição no fim foi boa, foi importante. Tem livros até católicos escritos tentando justificar a Inquisição.
mas essa é a verdade que eles tentam esconder. Terceira característica, e aí estamos nos aproximando já do final. A terceira nos diz em Daniel 7:25, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E aí? Será que eles fizeram e acreditam que têm poder de fazer isso? Naquela biblioteca que nós já lemos, que nós já falamos de Lúcio Ferraris, que existe em Roma, ele diz que o Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. Então eles creem sem problemas nenhum que o Papa tem autoridade para modificar a lei de Deus, modificar a Bíblia. Isso eles dizem sem nenhum peso na consciência. E por essa razão, nós sabemos que a Igreja Católica alterou a lei de Deus. Uma exclusão do segundo mandamento, que proíbe o culto à divindade através de imagens. A mudança literal aconteceu no quarto mandamento. Veja que o texto diz, voltando aqui, que o chifre pequeno cuidaria, ou seja, a mudança foi proposital. Não foi algo casual, em mudar os tempos e a lei. E o único mandamento que foi mudado foi o quarto, não foi o segundo. O segundo foi excluído. O quarto, sim, foi modificado, que é o sábado. Como diz no Catecismo Católico, que é o terceiro mandamento, na verdade, guardar domingos e festas. Como eles excluíram o segundo mandamento, ficaram 9. E aí, para eles conseguirem dar um jeito, o que eles fizeram? Dividiram o 10º mandamento em 2, né? Que diz a mesma coisa. É não cobiçar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. É a mesma coisa. Tá? No Catecismo da Doutrina Católica para Conversos, eu só vou citar esse exemplo aqui para a gente, né? Mas isso é tão claro que nem precisaria. Qualquer um sabe que a Igreja Católica fez essa mudança, eles dizem que fizeram e ponto final. Pergunta, qual é o dia de repouso? Resposta, o sábado é o dia de repouso. Pergunta, por que nós observamos o domingo em lugar do sábado? E eles respondem, nós observamos o domingo em lugar do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Então eles não têm dificuldades com isso, porque eles creem, faz parte da teologia católica, inclusive, eles acreditam que a Igreja, a autoridade da Igreja está acima da autoridade da Bíblia. Dizem eles que foi a Igreja que deu a Bíblia para nós. Então por isso eles creem dessa maneira. Constantino foi o primeiro imperador responsável por promulgar a primeira lei dominical no mundo. Isso foi no ano de 321, no dia 7 de março. E vejam como essa lei foi decretada. Será que ele estava preocupado com obedecer a Deus? Devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar e todas as oficinas ser fechadas no venerável dia de Jesus Cristo. É isso aí? Não, no venerável dia do sol. Foi isso que aconteceu. Eles apenas adaptaram algumas questões do paganismo para o cristianismo e aí o domingo foi emplacado dessa forma. Não vou me demorar nisso, eu acho que isso já está bem assim claro para nós. Agora o que me chama a atenção, esse é o objeto mais importante do culto da Eucaristia, da missa praticada na Igreja Católica. Eles chamam de ostensório. Eu lembro como coroinha, eu entrei muitas vezes com os padres na missa, nós subíamos o altar e a primeira coisa que nós fazíamos era reverenciar o ostensório, nos ajoelharmos perante ele. Mas veja, eu estou louco ou nós estamos vendo aqui o símbolo do quê? Do sol. Sou só eu que enxergo isso? É muito claro, né? Aí eles vão dizer que é o sol da justiça e tal. Enfim, foi uma mistura, foi uma paganização do cristianismo que começou a acontecer. E eu só citei um exemplo para vocês, né? E lógico que Constantino foi um dos responsáveis. Aliás, sabe quem que foi o grande nome responsável por dar a ideia que os protestantes usam até hoje, de que guardam o domingo porque Jesus ressuscitou nesse dia? Foi um homem que a Ellen White diz que era adulador de Constantino. Vocês entendem a palavra adulador? Bajulador, entende? É aquela pessoa que fica ali... Engraxando. Isso, exato, isso, engraxando, gostei dessa expressão, engraxando, muito boa, tá? Era isso
o que esse homem fazia com Constantino, um homem chamado Eusébio de Cesareia, que é conhecido como pai da história da igreja primitiva. Mas ele era um engraxador de Constantino, é isso que Ellen White fala sobre ele. E foi ele que sugeriu para Constantino essa ideia. Olha, né, vamos dizer que o povo deve guardar o sábado, porque Jesus ressuscitou nesse dia, o domingo, porque Jesus ressuscitou nesse dia, e isso acabou se tornando um hábito para a igreja, e a igreja emplacou e ensina isso até os dias de hoje, inclusive os protestantes. Bom, vamos ao último tópico então. Um tempo, dois tempos e metade de um tempo. O que isso representa? Em Daniel 11:13, vou pedir, eu acho que está na vez da Sara, né? A última que leu foi a Dani. Sara, lê para a gente, por favor, Daniel 7:25. Essa vai ser a característica do tempo de atuação agora. Daniel 11:13. Porque o rei do norte tornará, e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao campo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. Então, de acordo com esse texto, tempos representam anos, certo? Quando a Bíblia fala que o chifre pequeno predominaria por um tempo é o quê? Um ano. Dois tempos, 2 anos. Meio tempo, meio ano. No calendário judaico, a gente sabe que era lunisolar, eles não tinham 365 dias, eram 360 dias. Inclusive, quando a gente estuda a história do dilúvio, você pode ali concluir, e a gente vê isso na Bíblia, que os meses tinham 30 dias, e não 31, 29, 28, como nós temos, ou 30 também. Todos eles tinham 30 dias. Então, um ano, 360 dias. 2 anos, 720 dias. Meio ano, 180 dias. Somando, nós temos 1.260 dias, é o tempo de atuação. É curioso, porque quando a gente na escola aprende a fazer contas matemáticas e você quer saber se a sua conclusão está certa da conta, o que a gente faz normalmente? A prova, vocês chamam prova dos 9. Nós chamamos lá no Brasil prova real. A gente chama assim. Também? Ok. Vamos então ver se na Bíblia essa data, ou esse período de tempo, melhor dizendo, aparece de novo. Lembra que a gente está estudando Apocalipse 13, né? Para saber quem é a besta. No capítulo 13 do Apocalipse, versículo 11, vai dizer que a besta foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Nós já dissemos que cada mês do calendário bíblico tem 30 dias, então a conta é fácil. 42 vezes 30, quanto vai dar? 1.260. Será que é casualidade? Vejam, as características da besta e do chifre pequeno são as mesmas. De tal forma que nós concluímos que a besta do Apocalipse é o mesmo chifre pequeno do livro de Daniel. E existem ainda outras passagens onde a gente pode tirar a prova real. Por exemplo, Apocalipse 12:6. Irmã, lê para a gente, por gentileza. Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. A mulher fugiu para o deserto. Deus tinha preparado um lugar para ela, onde ela será sustentada durante 1.260 dias. Então, novamente aparecendo ali o período de 1.260 dias. Agora você, meu irmão, Apocalipse 11:3. Darei às minhas duas testemunhas que profetizam por 1.260 dias, vestidos de pano de saco. Então esse período de tempo aparece várias vezes na Bíblia. Não é nenhuma invenção nossa. Então, quando a Bíblia diz lá que o chifre pequeno atuaria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, são 1.260 dias. Mas isso é pouco tempo, né? Só que nós sabemos, Números 14:34 e Ezequiel 4:6, que dias em profecias representam anos. Então nós convertemos aqui 1.260 dias em 1.260 anos. Isso é muito tempo. Nós estamos falando de uma igreja milenar que durante praticamente todo o período da Idade Média dominou o mundo europeu, ocidental, especificamente falando. Será que isso bate
dentro da profecia? Lembra do decreto de Justiniano? Ele deu o decreto em 533. Só que até as 3 tribos serem dizimadas, houve um tempo que passou ali, de tal maneira que o decreto só foi efetivado em 538, quando o Papa ele conseguiu destruir os ostrogotos e se tornar supremo na Europa Ocidental. Mais 1260 anos, chegamos ao ano de 1798, e o que aconteceu aqui, um dos eventos mais espetaculares da história, que seria uma quebra clara de um paradigma que dominou o mundo durante todo o Ocidente, todo o período medieval aqui na Europa Ocidental. Volto a repetir. Foi a prisão do Papa Pio VI. Nós estávamos na época da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte invadindo territórios aqui na Europa, inclusive invadiu Portugal também, só que o rei de Portugal, muito inteligentemente, foi fugir lá para o meu país, né? E eu digo que foi super inteligente mesmo, porque se ele tentasse lutar, Napoleão estava acabando com as famílias aqui imperiais de todos os lugares. E a estratégia de Dom João VI foi sensacional. Alguns dizem é covarde e tal, mas ele foi muito inteligente, porque ali ele conseguiu manter a família real e, ao mesmo tempo, cuidar de 2 territórios, né? E eu lamento que isso não tenha se tornado assim um vínculo maior entre nós lá no Brasil e aqui em Portugal, que depois a coisa tenha se dividido. Mas, enfim, voltando então, Napoleão estava conquistando vários lugares e ele chegou na Itália e ele aprisionou o Papa, não exatamente ele, o seu general Berthier, mas Napoleão era o cara que comandava tudo. E aqui nós temos, né, em fevereiro de 1798, a prisão do Papa Pio VI. Mas essa imagem, para mim, ela é espetacular. Esse é um quadro que transmite a cena da coroação de Napoleão, quando Napoleão agora se tornou o imperador, digamos, da Europa durante o período das guerras napoleônicas. Só que essa cena tem algo de errado nela, que não era comum na Europa. A coroação dele aconteceu na Catedral de Notre-Dame, em Paris. O Papa, ele coroava todos os imperadores durante a Idade Média, para receber a bênção papal. E os imperadores viajavam até Roma para serem coroados por ele. Isso começou com Carlos Magno, que foi o primeiro que ele coroou. Todos os outros foram coroados por ele. Só que aqui, quando Napoleão ele vai ser coroado, primeiro, ele não viaja para Roma. O Papa que teve que ir para a França. Segundo, o Papa não está coroando Napoleão. O Papa está aqui, ó, assentado, olhando Napoleão colocar a coroa sobre a sua própria cabeça. Ou seja, sabe qual é o símbolo aqui? O papado, nessa época, estava perdendo a sua autoridade o quê? Civil sobre o mundo. Religiosa ainda não. Religiosa eles nunca perderam, mas o poder civil eles tinham perdido aqui. Só que a profecia para por aí? Acabou? A igreja perdeu o seu poder civil e ponto final? Apocalipse 13 para por aí? Não. Em Daniel 7, sim, nós chegamos à conclusão de que o chifre pequeno é Roma, é Roma papal, só que Apocalipse vai mais além. E apesar de dizer no versículo 3 e 4 que uma das cabeças da besta foi ferida de morte, que é o que acontece em 1798, o texto continua dizendo que a ferida mortal foi o quê? Curada. Vamos ler a passagem inteira? Diz lá o seguinte, Apocalipse 13, versos 3 e 4. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela. Vamos lá, rapidamente, alguns exemplos aqui. O que seria essa cura da ferida? Será que ela já foi curada completamente? Não. Mas há um evento significativo que aconteceu em 1929, que foi resultado de algo ocorrido em 1870, se não me engano. O imperador da Itália, ele simplesmente resolveu confiscar
todos os pedaços de terra que a Igreja Católica tinha aqui na Europa, que não foram poucos, foram muitos que eles receberam, durante o período feudal. Os senhores feudais, né, querendo agradar o Papa, pedir perdão e tal, sempre davam terras e mais terras. Mas em 1870, num episódio da história que ficou conhecido como Questão Romana, o imperador da Itália simplesmente disse, acabou, nada mais é teu. O Papa ficou tão indignado que ele se fechou dentro do Vaticano e ele não saiu de lá durante todos esses anos. Até que em 1929, Mussolini queria conquistar o apoio dos católicos na Itália para o regime fascista e ele assinou um tratado conhecido como Tratado de Latrão. Aqui não está Mussolini nem o Papa. Ou melhor, Mussolini está aqui sim, é ele. Assinando um tratado com o cardeal Gaspari, que foi enviado para representar o Papa Pio XI, se não estou equivocado, na assinatura desse documento. O que esse documento fazia? Devolvia parte dos territórios que a Igreja tinha perdido e, inclusive, reconhecia o Vaticano, que hoje é o menor país do mundo. O Vaticano é um Estado soberano, tá? É totalmente soberano. Inclusive, tem bandeira alçada pela primeira vez na história, foi alçada a bandeira do Vaticano com o país observador da ONU, no pontificado do Papa Francisco, pela primeira vez. Então, eles são um país com moeda própria, com um líder próprio. Quem que é o presidente do Vaticano? Entendeu? É um líder religioso e civil ao mesmo tempo. E além de outras coisas, né, que eles permitiram nesse tratado. Avançando um pouco mais, já no período do nazismo, o Papa Pio XII também assinou uma concordata com Hitler. E aí alguns vão dizer, mas ele não sabia o que era o nazismo num primeiro momento enganou o povo. Pode até ser, mas é um fato que houve um acordo. E nesse acordo, Hitler decidiu conceder para a Igreja de novo, por exemplo, a possibilidade do ensino católico nas escolas e algumas outras coisas mais dentro da Alemanha, ali especificamente falando. Vocês estão percebendo que aos poucos a Igreja ela estava reconquistando a autoridade civil que ela tinha perdido? Concílio Vaticano II, comentamos aqui, 1962 a 1965, Papa João XXIII. Esse concílio foi outra coisa assim espetacular para a Igreja Católica. Ali eles concluíram que não adiantava mais continuar com perseguições e etc., que o mundo já tinha mudado a sua mentalidade. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Nós precisamos trabalhar com uma visão ecumênica para fazer a Igreja crescer. Ou seja, vamos deixar de lado as nossas diferenças, pelo menos momentaneamente, para conquistar o povo de novo para os braços da Igreja Mãe, como disse o Papa Bento XVI, enquanto era Papa ainda. Papa João Paulo II foi aquele que, no meu ponto de vista, colocou em prática melhor do que ninguém as ideias do Concílio Vaticano II. Foi o Papa que mais durou, um Papa extremamente simpático, que inclusive foi santificado, né? O Papa João Paulo II foi considerado santo pela Igreja Católica. Enfim, trabalhou muito, viajou para vários lugares. Ele tem reuniões, por exemplo, com o Dalai Lama, na época ainda estava vivo, aquele pregador famosíssimo evangelista protestante dos Estados Unidos, Billy Graham, exatamente, com Nelson Mandela, assim, líderes influentes do mundo todo. O Papa João Paulo se reuniu, reconquistando ali a simpatia deles. Já o pontificado de Francisco, ele é um Papa que fez muito também do que João Paulo II fez. Aqui, o Papa reunido com o líder dos palestinos. Essa reunião aqui foi algo também de espetacular, não sei quantos de vocês vão lembrar, quando o Papa Francisco publicou a sua carta encíclica, que fala do domingo como um dia de descanso para a natureza, pelo cuidado da natureza e etc., ele convocou lá no Vaticano 70 prefeitos das principais cidades do mundo para irem lá ouvir o que ele tinha a dizer a respeito da sua carta. Quando eu vi essa cena, aqui nós temos prefeitos de cidades lá do Brasil, possivelmente aqui de Portugal também, lá dos Estados Unidos. Quando eu vi essa cena, foi impossível para mim não lembrar de Nabucodonosor, quando ele levantou a estátua nas províncias de Dura, e a Bíblia diz que ele convocou os prefeitos, convocou os governadores, para irem até ele, para ouvir o que ele tinha a respeito daquela imagem. E aí está. Aqui também foi a primeira vez na história, isso em 2015, que nós tivemos um Papa discursando às 196 delegações da ONU
ouvindo a mensagem dele. Que mensagem que ele deu? A carta encíclica também. Foi isso que ele falou lá. Esse momento, para mim, também é como se Deus estivesse dando uma mensagem nessa foto. O fotógrafo, eu tenho certeza que nem pensou nela. A Europa vive ainda um momento assim delicado, e aqui era no período do Brexit. O Brexit aconteceu. Aqui ainda não tinha acontecido. E aqui você tem todos os líderes da União Europeia, pela primeira vez, indo ao Vaticano para pedirem socorro para o Papa, para ajudarem a não deixar que a Europa se desintegre da maneira como eles estão vendo acontecer. Todos de preto, o Papa de branco. Isso não é por acaso. Mas o que mais assim é representativo para mim é o lugar onde eles tiraram essa foto. Aqui você tem um quadro, uma tela famosa pintada por Michelangelo na Capela Sistina. Agora você tem essa tela, os líderes da Europa juntos, dependendo do Papa para manter a unidade do continente. E ao fundo você tem uma tela cujo nome, sabe qual é dessa tela? O juízo final. O juízo final. É como se essa imagem dissesse, né? Olha, o fim chegou. O fim chegou. Estamos no tempo do fim. E essa é a última cena. Além de toda a conquista política que ele tem conseguido fazer, o bispo de Roma, no campo da religião, o que o Papa Francisco fez em pouco tempo também é impressionante, tá? 1054, primeira divisão da história da igreja cristã. Católicos ortodoxos de um lado, católicos romanos de outro. Pela primeira vez na história, 1000 anos depois, você tem o patriarca da igreja russa, ortodoxo, e o Papa Francisco, que é o grande líder da chamada igreja cristã. Aqui, olha, se nós acreditássemos na imortalidade da alma, eu diria que Lutero chacoalhou dentro do túmulo dele. Porque aqui você tem a igreja luterana assinando um acordo com a igreja católica de que eles creem exatamente igual na doutrina da justificação pela fé. Aqui é o Papa Francisco visitando e dando uma mensagem, sabe na igreja de quem? Dos valdenses na Itália. Dos valdenses. Os valdenses hoje já não têm mais nada a ver com aquilo que eles foram na história que nós conhecemos. Aqui, se eu não me engano, são metodistas. John Wesley também, sem dúvidas, ficaria desesperado. Aqui são pastores pentecostais, indo ao Vaticano, né? E a gente vai comentar sobre o pentecostal e o neopentecostalismo. É assim, o suprassumo do que nós veremos da imagem da besta e do falso profeta no tempo do fim. Eles são os principais. Tá? São os principais. E foram criados aonde? Nos Estados Unidos da América. Foi de lá que surgiu essa linha pentecostal, neopentecostal. Não por acaso a Bíblia ela apresenta, né, a nação americana como responsável pela apostasia do mundo. E aqui o Papa Francisco com anglicanos. Você percebe todo o sistema protestante, luteranos, anglicanos, metodistas, evangélicos, pentecostais, ortodoxos, estão assinando acordos e acordos e acordos. Enfim, a cura já aconteceu? Ainda não. Ainda não. Mas eu vou dar a palavra para o senhor primeiro, porque eu quero concluir esse estudo com a leitura de um texto de Apocalipse 13, que às vezes a gente lê, eu não sei você, várias vezes eu li e eu fiquei pensando assim, o que tem a ver esse texto na passagem? Pode falar, meu irmão, e a gente já vai ler esse texto. Eu não sei se estarias presente ainda no sábado, depois, quando estávamos na igreja a festejar aqueles 25 anos. Eu estava falando com alguém, que agora não me recordo quem era, e estava a dizer que há uma tríplice conjuntura hoje em dia no mundo. Nós temos um chefe das Nações Unidas que é romano, ou papal, que é português. Nunca esteve lá ninguém naquele local que fosse de facto tão dependente do Papa. Temos um governante ou um chefe dos Estados Unidos
que é também Sim. papal. E temos o Papa, todos juntos, que eles estiveram precisamente ainda há pouco tempo, todos reunidos, Sim. naquela fotografia que mostrastes. Nós vimos chefes das Nações Unidas, presidentes das Nações Unidas, árabes, vimos, desculpem, mas que não quero, mas de outros países da África, e que estavam lá um mandato ou dois. Eu acredito que este está no segundo mandato, mas se necessário for, ele vai a um terceiro mandato. Porque acho que esta tríplice conjuntura que não se vai desfazer enquanto as coisas não estiverem completamente feitas para que tudo vá avante de acordo com sim. os... Tem muita coisa acontecendo mesmo, né? E aí, para a gente fechar esse estudo, vamos ler Apocalipse 13, versículos 9 até o 10. Parece que é um texto deslocado, que não faz muito sentido estar ali na conclusão do tema da besta do mar. E a Bíblia diz, se alguém tem ouvidos, quando a Bíblia diz isso, qual que é a intenção dela? Diferente do que a gente faz com a passagem que vem a seguir, que é meio passar ela por alto, ela é a passagem mais importante do capítulo. E não sou eu que estou dizendo, é porque a Bíblia vai antecipá-la com a expressão, se você tem ouvido, ouça. É como se ela dissesse assim, presta atenção, porque o que eu vou dizer agora é muito importante. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matará a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Por que essa passagem é tão importante? Nela está a resposta para nós entendermos quando e como a Igreja Católica terá a sua ferida definitivamente curada. Está nela. Você quer saber a resposta? Nós veremos no próximo estudo. Por aqui nós ficamos até agora, entendendo e concluindo quem é a besta que sobe do mar. Como eu disse já no estudo anterior, todos os caminhos nos levam a Roma. Nós não precisamos fazer nenhum esforço, a história comprova, a Bíblia comprova, a própria teologia católica comprova que eles são o chifre pequeno de Daniel, a besta do mar de Apocalipse, e aí poderíamos usar até outros nomes que a Bíblia dá, o anticristo. São também o filho da perdição, quando a Bíblia menciona, são apenas expressões distintas para descrever o mesmo sistema. E detalhe, é o sistema, não é uma pessoa, como alguns pregadores aí tentam fazer, dizendo que é o Papa Francisco, é o Papa João Paulo II. Não, a profecia não aponta para papas, para homens específicos. É o sistema, caído, corrupto, apostatado. É isso que a profecia mostra. Então, a primeira parte da mensagem do primeiro anjo, quando fala da besta, é o papado. Se alguém adora a besta, lembra o que diz a profecia? Se alguém adora a besta, ou seja, se alguém se curva diante desse sistema, receberá a ira de Deus. Mas ele vai continuar. E a sua imagem, o que é a imagem da besta? É o estudo posterior. E aí nós vamos entender como esse texto se encaixa aqui. Leva para cativeiro, espada e tal. O que isso tem a ver com a cura da ferida da besta e qual é a relação com a imagem da besta e o falso profeta de Apocalipse 13 também. Ficamos por aqui. Há alguma dúvida ou alguma colocação? Se não houver, vamos orar. Opa! Pode pegar o microfone, por gentileza. No contexto daquilo que estamos a falar, eu já há muitos anos, aqui há mais de 30 anos, há mais, eu andava a trabalhar numa casa e depois essa senhora olhava por uma certa capela da Igreja Católica e disse-me, olha, então, nós estivemos a falar lá com os dirigentes e era preciso pintar a casa da cera. E eu, está bem. Então, eu andava a pintar a casa da cera e andava um moço novo à volta daquela capela de joelhos. E chegou a uma certa altura que vi o homem com os joelhos já a verter sangue. E cheguei à beira dele e disse, jovem, Jesus está a chorar por si no céu. Jesus está a chorar por mim, está. Porque o sacrifício que você está aí a fazer, assim não lhe vale nada, nada, não. Só isto está a prejudicar. E Jesus está a chorar por si. Ele disse, e o que é que eu vou fazer?
os pecados que você anda aí a dizer que os vai ser, para o que lhe disser que você vai ser perdoado, peça diretamente a Deus. Amém. E ele virou-se assim para mim e acha que Deus que me vai ouvir. Ele está a chorar por você estar assim. Imagina se você falar com ele, vai ouvi-lo. E então ele trazia uma vela na mão. Acabou de fazer o que tinha a fazer e foi lá pôr a vela no sítio ao sol, ou lá que ele tinha dito que dava. Entretanto, passado um bocadinho, a senhora que estava a olhar para aquilo foi buscar a vela, foi pô-la outra vez no sítio onde o moço ia foi buscar. E eu tive que falar disso. Olha, isto afinal aqui é um negócio. Porque essa vela quantas vezes já foi vendida e será vendida? Ela virou-se para mim e disse-me assim, mas que autoridade tem você? Nenhuma. Simplesmente estou a dizer que isto que é um negócio. Olha, mas vou-lhe dizer à senhora, eu amanhã já não vou fazer mais nada. E ela, porquê? Porque se você for dizer isto à conferência, ou lá quem é essas pessoas, eu amanhã de certeza que vou chegar aqui, a minha resposta é, você aqui não trabalha mais. E assim foi. Veja, qual é o poder? Sim, sim. E eu ponho-me assim, isto... Eu fiquei triste, pedi ao moço, coitado, com os joelhos já todos esfacelados. Mas pronto, é aquilo que o irmão disse. É uma influência muito forte, né, que esse sistema tem na vida das pessoas. Eu para lá mais trabalhar. Mas o que me importou a mim foi a minha consciência. Claro. Não aceitava ver assim, mas naquela situação. Tá certo, é isso aí. Vamos orar então? Bondoso Deus, nós te louvamos por tua palavra que se renova, ela nos instrui, não só apenas sobre como devemos viver, mas também sobre a mensagem que devemos pregar. E, Senhor, em cada época da história, a tua igreja foi desafiada com heresias, com falsas doutrinas, e em nossa época não seria diferente. Nós vemos hoje pessoas sendo enganadas, sendo ludibriadas por um sistema que durante tanto tempo tem prevalecido no mundo, recebeu uma ferida, mas como dizem as profecias, nós vemos esta ferida sendo curada, mas não curada para o bem, curada para cometer os mesmos erros que foram cometidos durante tantos anos. Nós queremos pedir a tua misericórdia, Senhor, especialmente sobre as pessoas que ainda estão presas nesse sistema. Eu tenho pais lá, tenho familiares, é provável que alguns de nós aqui tenhamos também, e o nosso desejo profundo é que o Senhor os liberte dessa escravidão em nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito fale ao coração deles, fale ao coração daqueles que também nos ouvirão através da gravação. Se alguém está escutando e tinha ainda ou tem ainda simpatias por esse sistema, que entenda que o nosso objetivo não é ofender, mas é apenas mostrar aquilo que a tua palavra diz, e por isso nós oramos também que o teu Espírito Santo convença estas pessoas. Que haja colheita para o reino dos céus, que hajam conversões para o reino dos céus, de pessoas que deixam de lado papas, padres, seres humanos, para renderem a vida aos pés do Senhor Jesus. De tal maneira que ele seja o único sumo pontífice, o único sumo sacerdote entre nós e o Deus Todo-Poderoso. Nós oramos, Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Pai.